Olha, para quem não acreditava, né, Ana, o improvável aconteceu. O Guarani fez uma goleada no ABC, 6-0, né, Oswaldo? Um jogo, assim, espetacular, que nunca aconteceu na história do Guarani. Exatamente. E conseguiu uma vaga na semifinal do campeonato. Na final, né, Oswaldo? Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa semana. Olha, eu há pouco fiz um contato telefônico com o historiador do Guarani, José Ricardo Lenz Mariolani, que tem todas as fichas técnicas de jogos do Guarani desde a década de 70. Ele me informou que nunca aconteceu. Aconteceu algo parecido. Lá no início dos anos 80, era um triangular, não era um sistema como o de ontem, de mata-mata. O Guarani, pela última vez, ganhou por 6 gols de diferença no início dos anos 90, na década de 90, e lá nos anos 80, ganhou 2 vezes seguidas, 8-0 do River, 8-1 do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, em resumo, algo absolutamente inédito e extraordinário numa história centenária como é a história do Guarani, para a gente mensurar, dimensionar para o torcedor o que aconteceu. Se alguém tinha alguma dúvida, o Guarani mostrou que veio para matar, né? Espetacular em Fumagalli, né? Fumagalli em campo é algo absolutamente espetacular no Guarani. Parecia improvável. No fundo, nem a torcida acreditava que o Guarani pudesse virar de forma tão surpreendente. Fazer 4 ou 5 gols eu acho meio difícil. É que para chegar à final da Série C, o Bugre precisava não só vencer o ABC de Natal, mas fazer nada menos que 5 gols de diferença. Ou 4-0 para levar a decisão para os pênaltis. É impossível, eu não digo, porque no futebol nada é impossível. Eles só se esqueceram que o Guarani tinha um mito em campo, Fumagalli, 39 anos. O jogador fez simplesmente a melhor partida dele nesse campeonato com a camisa de número 250. Uma comemoração pelos 250 jogos que o meio-atacante tinha disputado até então com a camisa do Guarani. E a partida de número 251 ficou marcada na memória dele e do torcedor bugrino. Eu não tinha vivido um jogo como esse na minha vida, na minha carreira. Foi dele o chute que colocou a bola na cabeça do Leandro Amaro, que abriu o placar bugrino aos 8 minutos do primeiro tempo. Foi dele também esse golaço aí. Aos 25 minutos, em mais uma cobrança de falta, o meio-atacante chutou com categoria por cima da barreira para balançar a rede do goleiro Edson. Guarani 2-0. A situação do ABC ficou ainda mais crítica depois que Jones Carioca acabou discutindo com Fumagalli, levou cartão amarelo, reclamou demais e foi expulso. Com um jogador a menos, o time de Natal viu o Guarani passear em campo no segundo tempo. A bola sobrou para Fumagalli aos 3 minutos, que mais uma vez chutou de forma precisa, direto para o gol. 3-0 para explodir a torcida. E quem achava que Fumagalli já tinha feito de forma brilhante a parte dele no jogo, não acreditou quando viu esse lance. O jogador chutou no meio da zaga para marcar o 3º gol dele na partida. Guarani 4-0. E para selar de vez a vitória, o Bugre ainda fez mais 2. Um com Alex Santana. E por último com Pipico. E terminou assim. Guarani 6, ABC de Natal 0. E o que parecia impossível aconteceu. Quem veio ao Brinco de Ouro pôde ver não a despedida do Guarani como muita gente imaginava, mas a sequência da equipe no campeonato numa partida emocionante. O Bugre mostrou que ainda tem muito futebol para jogar nessa competição e está com a vaga garantida na final. Eu prometi lutar pelo acesso e prometi buscar de forma incansável e incessante uma estrela, mais uma estrela para o Guarani. Foi isso que nós prometemos e vamos continuar cumprindo. E a bola eu vou levar porque, pô, essa aqui não tem como. Até já coloquei a data aqui, os 3 gols e o placar. O sonho da 3ª estrela na camisa permanece. Ou alguém ainda ousa duvidar do que esse time é capaz? Não dá para duvidar absolutamente nada, o esporte é isso, essa é a grande ferramenta, essa é o grande combustível do esporte. O Guarani fazer essa partida épica, histórica, o Guarani está numa final de campeonato, lembrando que são 2 jogos contra o Boa, a somatória das campanhas deixa o Boa com a vantagem de jogar a segunda partida em Varginha. A primeira será em Campinas, a diretoria já tenta reverter aquela punição de jogar com portões fechados, o tobogã foi liberado, mas enfim,
É uma semana para o torcedor do Guarani se deliciar. Vamos até o brinco de ouro, Leandro Santos, goleiro. Se lá na frente todo mundo fez a parte que tinha que fazer, aqui atrás o cidadão aí do seu lado também fez a parte dele. Boa tarde, Caio Maciel. Boa tarde, Oswaldinho. Você falou tudo. Épico, histórico, faltam aí adjetivos para esse jogo do Guarani, que foi incrível mesmo, 6-0. Eu até falava com o Leandro antes, era difícil acreditar que antes da partida o Guarani conseguiria reverter um placar tão adverso, né? Que era 4-0, mas eles fizeram mais do que isso. Tanto é que a torcida veio num número que eles esperavam um pouco maior, né? Um pouco mais de 3 mil torcedores. A diretoria esperava um pouco mais de Bugrino aqui, que acreditassem mesmo no time, mas eles acreditaram. O Leandro foi o primeiro a dar entrevista para a imprensa depois que o Guarani perdeu de 4-0 lá em ABC, e ele falou, olha, a gente não pode manchar uma campanha brilhante que a gente fez com 4-0, a gente vai jogar com muita honra e vai tentar reverter esse resultado. Vocês acreditavam, né, Leandro? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Oswaldo. A gente acreditava, né? A gente sabia que tinha condições, né? A gente já tinha tido um exemplo de superação aqui contra o Asa, sabia que se a gente conseguisse voltar a jogar o futebol que nós apresentamos durante a primeira fase, a gente conseguiria reverter. É lógico que foi até mais do que a gente imaginava, né? A gente imaginava até um 4-0 para a disputa de pênaltis e conseguimos aí 6-0 e uma atuação impecável de toda a equipe. Agora eu fico imaginando o nível de concentração, porque vocês fizeram uma conversa aqui na reapresentação do time depois dos 4-0 que vocês perderam, e o Fumagalli até que falou, né? Quem não acredita vai embora, pede para sair. E ficou todo mundo, treinou todo mundo, vocês deram a volta por cima. Conta como foi essa mobilização de vocês para acreditar num 6-0. Eu costumo falar assim, né? Esse grupo ele tem uma coisa particular, né? A gente recebe muitas críticas, né? E recebemos críticas pesadas também do jogo contra o ABC, críticas com razão, né? Pelo futebol que nós apresentamos. Só que nós conseguimos pegar essas críticas e transferir ela em combustível para a superação, né? E foi isso que foi falado durante a semana inteira. A gente precisa transferir essas críticas para uma superação e conseguir reverter os resultados. E tem sido assim. A gente agora, mais do que nunca, vai em busca desse título, né? Agradecer até, diga-se de passagem aí, a todos que apareceram aqui, compareceram, né? Um número menor, mas quem veio realmente é porque acreditava, porque 9 horas da noite, num domingo, né? Com um placar de 4-0 contrário, realmente quem veio acreditou bastante e a gente só tem a agradecer. Obrigado, Leandro. Olha, agora o Guarani vai atrás dessa terceira estrela. Eles têm a de ouro, a de prata, vão atrás da estrela de bronze. E mais duas informações, ó. Esses 3.200 torcedores que vieram aqui ontem, eles vão ser premiados. Eles que vierem com o canhoto do ingresso vão ter ingresso de graça para a final. Ou seja, quem acreditou vai ter um brinde aí, uma informação nova, exclusiva aqui nossa da IPTV. E o tobogã ainda tem um detalhe, viu, Oswaldo? Falta a Polícia Militar, nós entramos em contato agora com a PM, fazer a vistoria para liberar o tobogã. Então ele está liberado pelos bombeiros, falta essa vistoria e o laudo da Polícia Militar para que o Brinco de Ouro fique lotado, né? Como muitas vezes a gente já viu. Fechou, Oswaldinho? Fechou. Valeu, Caio. Obrigado. Obrigado ao Leandro Santos. Parabéns pelo trabalho. Um goleiro humilde também, criticado, mas sempre se superando. Valeu, Leandro. Parabéns pelo trabalho. Guarani e Boa decidem o título. Portanto, o título brasileiro da Série C será da EPTV, ou de Campinas, ou do sul de Minas. E a gente reforça como é importante a presença da torcida, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente. Parabéns aos 3.200 que acreditaram. Impossível é uma palavra que quem não sabe o significado não liga muito para ela, né? Você volta ainda hoje, né? Sim. Até já, então. Até, valeu.